Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui para mais uma noite de trabalho. Não como a gente gostaria, mas é do jeito que a vida está deixando a gente fazer, e melhor do que a gente não fazer nada. Hoje é aquela noite do trabalho diferenciado, de perguntas e respostas. Hoje estamos completando a palestra 140 dessa série, e que ela é diferente porque não tem um tema específico. A gente desfila durante 1h30 por diversos temas, e o proveito é, às vezes, muito maior, porque diversos assuntos são tratados. E, repetindo para alguns que ainda não conhecem o nosso trabalho, são 18 perguntas previamente selecionadas, e somos hoje 5 para que possamos respondê-las. Como sempre enfatizamos, não vamos dizer a última palavra, nem é a verdade absoluta, é simplesmente uma resposta que cada um compreende que seja a ideal para quem vai assimilar, porque uma coisa é você falar para quem conhece muito, outra coisa é para quem conhece razoavelmente, e assim por diante. Então, na nossa visão, uma resposta que seja assimilada pela maioria dos que têm a oportunidade de nos ver. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho e, como sempre, todo trabalho na Casa Espírita começa com a prece de abertura e finaliza com a prece final. Vamos pedir, normalmente, ao nosso companheiro Fernando Veloso a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite, amigos. Mais uma vez, aqui estamos, unidos e reunidos, na intenção da divulgação da palavra do Cristo, palavra de vida eterna. Espiritismo, terceira revelação, o Consolador prometido. A todos, a nossa exortação no sentido de uma maior compreensão da vida, no momento de tanta dificuldade que estamos vivendo. Então, esse é o momento da fé, da esperança, o momento da positividade. Vamos pensar grande, vamos imaginar que tudo vai passar, porque realmente vai passar. E como temos dito em outras oportunidades, não é hora de medos, é hora de cuidados. E é nesse sentido que encaminhamos o nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. A pergunta 1, pela sequência Conversa Comigo, é uma pergunta curta, mas essa pergunta eu trouxe para mim porque eu queria fazer um comentário. Tanto nesse trabalho, como no trabalho que nós fazemos lá ao vivo, né, digamos assim, tem diversos tipos de perguntas. E lá, quando a gente faz, a gente até briga, façam perguntas bobas. Então, são perguntas que a gente pode até interagir com a pessoa e dar um esclarecimento a mais. Enfim, é uma resposta diferente, em parte, do que a gente pode dar aqui, porque aqui outras pessoas que não estão nos assistindo vão ver e podem não compreender algumas colocações. Mas eu quero fazer o comentário seguinte. Espiritismo não se aprende com uma hora de estudo. O médico se forma com anos de, de faculdade, além do aprendizado da base, e a vida inteira ele passa estudando. O Espiritismo não é uma religião que você simplesmente chega e se senta
e espera a salvação pelas vias que estão aí divulgadas. Então, a gente sabe que o caminho não é esse. Então, muitas perguntas surgem. Agora, são perguntas, muitas vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, que a gente sabe que aquilo não vai adiantar nada. Aí uma pessoa pergunta, o que é Deus? Aí responde, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é o Espírito? Ser inteligente da criação. O que é a alma? O Espírito encarnado. Pronto. A pessoa vai continuar sem saber o que é Deus, sem saber o que é alma, sem saber o que é Espírito e sem saber o que é Espiritismo. Então, o que se precisa fazer para aprender Espiritismo é estudar. Não à noite, mas estudar sempre. E a base é a introdução do Livro dos Espíritos, que é abandonado até por quem, às vezes, milita há anos e começa o Livro dos Espíritos pela pergunta número 1. E aí deixa aquele que não tem conhecimento nenhum do Espiritismo de receber aquelas informações primeiras de Kardec, a fim de que você possa compreender aquilo que você vai começar a estudar. A proposta, a introdução são 52 páginas, ou seja, não tem pouca coisa, é muita coisa. Então, voltando à pergunta curta, a pessoa pergunta, qual a cor predominante do espírito? Kardec, conversando na codificação, numa certa hora, ele perguntou se o espírito tinha forma. Evidentemente, ele baseado na forma humana. E a resposta foi que, para vós, para Kardec, né? Para vós, não. Para nós, sim. Aí Kardec, em cima da pergunta, ele tem uma cor predominante? Aí o Espírito Verdade respondeu, da sombra ao brilho do rubi. Ou seja, uma cor da toção escura ao brilho do rubi, que é uma cor alaranjada, puxada para vermelho sangue, que eu acho que se a gente visse o espírito dessa cor, ia se assustar. Evidentemente que essa cor para os espíritos puros. Agora, não vai contribuir muito para a pessoa saber que a cor do espírito varia da sombra ao rubi. Então, são certas coisas que a gente compreende, mas o essencial é você começar a ler. E outras perguntas, muitas vezes, sobre mediunidade e tal, a gente orienta, lê a obra de André Luiz, porque nela você lê todo aquele roteiro, ele tem ensinamentos paralelos, e você vai tirando aquelas dúvidas de uma coisa ou de outra. Então, sem ler, só perguntando, você pode receber 50 respostas, 100, 200, mas vai continuar sem base para entender aquela resposta. Então, a todos, inclusive nós, a gente orienta sempre e segue também esse roteiro de estudar para que possa aprender, porque não é simples conhecer o Espiritismo. Só a quantidade de livros daria para a gente, considerando uma só leitura, levar alguns anos. Imagine para estudar, aprender, é preciso, para compreender, ter base, até para saber perguntar e compreender a resposta. Então, nesse trabalho, a gente procura aquelas perguntas que são mais direcionadas a dirimir dúvidas. Não perguntas de gaveta que simplesmente você responde, mas a pessoa que entende, que perguntou diante daquela resposta não vai, infelizmente, progredir muito. Então, vamos passar para a pergunta 2 com o nosso companheiro Douglas. Boa noite a todos e a todas. A pergunta número 2, segunda pergunta,
o que é transcomunicação, como ela ocorre, e há evidências pela internet. Há evidências pela internet, são subdivididas em 3 perguntas, né? Bom, a primeira, o que é transcomunicação? Bom, a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Isto é, as entidades espirituais podem se comunicar com os encarnados e vice-versa. Nós também podemos nos comunicar com as entidades espirituais. Esse é um princípio básico da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. A forma de como se dá essa comunicação pode ser de várias maneiras. Por exemplo, na fase anterior à publicação da codificação espírita, as comunicações eram predominantemente através de pancadas, que Allan Kardec chamou de tipologia, isto é, uma comunicação inteligente dos espíritos por meio de batidas. Depois, a comunicação passou a ser escrita, entretanto, através da prancheta com lápis. Em seguida, as formas de comunicação foram evoluindo, passaram a ser através dos médiuns, utilizando a psicofonia, que é o médium falando pelo espírito, e através da psicografia, que é através da escrita. Verifica-se que a espiritualidade se utiliza de várias formas de comunicação, né? Portanto, instrumentaliza a melhor e a mais apropriada forma de comunicação no tempo apropriado, naquele determinado tempo. Transcomunicação, também chamada de transcomunicação instrumental, ou TCI, é a comunicação com entidades espirituais através de aparelhos eletrônicos, que têm outras finalidades, como o rádio, o telefone, a TV e o computador, como exemplo, né? O alemão Ernest Sinkowski, professor, doutor em física e engenharia elétrica, foi quem chamou nos anos 80 do século passado a comunicação por aparelhos eletrônicos de transcomunicação instrumental, ou TCI. O estudo da transcomunicação iniciou-se com o crítico de arte sueco, Fredrik Jürgenson, que, em seus momentos de lazer, em sua casa de campo, tinha o hábito de gravar o canto de pássaros da região. Em 1959, ao escutar uma dessas gravações, deparou-se com vozes humanas entre os cantos gravados. Estranhou o fato, uma vez que estivera absolutamente só ao realizar a gravação, que foi realizada no meio do bosque. Ao ouvir com mais cuidado, notou que se tratava de vozes de pessoas que podiam ser percebidas palavras em vários idiomas, o que descartava a hipótese de interferência de alguma emissora de rádio local. Aprofundando-se em novas gravações, assombrou-se ao perceber que as vozes o chamavam pelo nome, por apelidos, e que podiam responder a perguntas feitas no local, o que também descaracterizava a hipótese de captação de rádio amador ou outro tipo de transmissão à distância. Indagando, né, as vozes, de quem seriam aquelas vozes, a resposta não tardou. Eles responderam: somos os mortos. A partir de então, Jürgenson aprofundou-se nas pesquisas e aperfeiçoou o método de captação das vozes. Com os resultados obtidos, em 1967, lançou a obra conhecida como Telefone para o Além, que foi publicada em português em 1972, tornando, então, esse assunto conhecido do grande público. Segundo os pesquisadores paranormais Theo Locher e Meg Rasch, no livro Transcomunicação, a comunicação com além por meios técnicos, esse livro aqui, publicado pelo Círculo de Estudos sobre a Transcomunicação do Grão-Ducado de Luxemburgo em 1989, portanto, há 32 anos atrás, né? Eles analisaram os meios técnicos de comunicação predominantes daquela época, que foram nas modalidades vozes paranormais gravadas em fita, vozes em alto-falantes de rádio e de aparelhos de TV, ligações telefônicas,
imagens fixas ou móveis, sonoras ou não na tela de TV e textos já transmitidos por computador. Afirmaram, os dois pesquisadores, eles não eram espíritas, eram pesquisadores paranormais, que a transcomunicação por meios técnicos, além do possível auxílio a pessoas doentes e enlutadas, do encontro de pessoas desaparecidas e da possibilidade de desmascarar fraudadores e criminosos, ela proporciona a todos a que ela se dedica com honestidade uma visão ampliada sobre o sentido da vida e valiosos conhecimentos a respeito da sobrevivência após a morte corporal. Bom, a segunda parte da pergunta, como ela ocorre? Como vimos, a transcomunicação pode ocorrer pela movimentação de mesas, que ocorreu na época lá anterior à codificação espírita, pela movimentação das mesas, de copos, da prancheta, da escrita automática, através de médios e por vozes em gravadores, telégrafo, ondas de rádio, TV, telefone e computadores, onde, em alguns casos, ocorrem respostas às perguntas formuladas. Há cerca de 25 anos atrás, quando eu li esse livro que eu mostrei, eu assisti uma palestra sobre transcomunicação, onde o palestrante fez alguns alertas sobre a transcomunicação. Dentre elas, eu lembro claramente que ele citava, dizendo: as experiências com PCI, com transcomunicação instrumental, não devem ocorrer nos nossos lares, devido aos inconvenientes que podem ocorrer. Outra recomendação que ele faz, que ele alertava, diz: caso seja realizado em um centro espírita, deve ocorrer em um ambiente exclusivo para a transcomunicação. Segundo ele, quando as experiências em TCI eram realizadas em locais que possuem também outras finalidades, os resultados obtidos não eram bons, embora ele não soubesse explicar o motivo disso. Então, para ocorrer uma pesquisa de transcomunicação, o ideal é um ambiente exclusivo para se dedicar a esse tipo de pesquisa. Terceira parte. Há evidências pela internet? Sim, e muitas. Existe registro gravado de TCI na internet. São muitos registros que ocorrem. A pesquisadora de TCI brasileira, Sônia Rinaldi, diz que nos anos de... A Sônia Rinaldi, quando eu comecei a me interessar, eu me interessei um pouco nessa época, 25 anos atrás, Sônia Rinaldi já era uma pesquisadora do fenômeno da transcomunicação. A Sônia Rinaldi diz que nos anos 2014, 2015, mais ou menos por aí, ocorreu, nesse período aí, um verdadeiro divisor de águas nas pesquisas sobre transcomunicação. Nesse período, o espírito de Nikola Tesla assumiu, no plano espiritual, a coordenação geral de todas as transmissões e de todas as estações de TCI no plano espiritual. Isso aí gerou um ganho enorme no processo de aprendizado. Ela afirma que, nos 30 anos anteriores a esse período de 2015, os estudos avançavam de forma muito lenta, eram bem devagar, muito lento. Diferentemente após esse 2015, quando passou a ocorrer, então, uma grande evolução nos processos de comunicação. Como vimos anteriormente, o TCI ocorre em registro de sons. Entretanto, um dos fenômenos que a TCI permite e que ganhou destaque após 2015 foi a aparição e gravação de imagens. Esse aí é o que começou a ocorrer com uma frequência muito intensa. Eu passo para... Fernando Veloso, pergunta 4. Vamos à pergunta 4. A pergunta longa, feita da seguinte forma: um médium sensitivo pode receber mensagens de um familiar desencarnado a qualquer hora, mas gostaria de saber, porque umas recebe com facilidade e outras, que eram muito próximas, também médiums, não recebem nenhuma mensagem.
Meus amigos, minhas amigas, em espiritismo não existem regras fixas. A questão da comunicação é conhecido no meio espírita uma frase que diz que é um telefone que só toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Então, receber ou não receber uma comunicação depende de muita coisa. Não é pelo fato de alguém ser médium que receba com facilidade as comunicações. Não é pelo fato de alguém ser próximo. Eu tenho meu exemplo. Minha mãe, que desencarnou há 20 anos, ela era médium, ela trabalhava no centro. Eu não sou médium, mas ela era médium, ela trabalhava no centro. E até hoje, 20 anos passados, eu nunca recebi uma comunicação dela, direta, para mim. O máximo que eu recebi lá no centro foi alguns médicos, que vez ou outra alguém veio me dar um abraço. Disse, olha, esse abraço foi sua mãe que mandou. E eu recebo com muita alegria, com muita satisfação. Então, não há regra, porque é de um jeito, acontece do outro. Não. Nós temos que entender que as coisas acontecem naturalmente. Vocês veem, e de vez em quando aparecem até na televisão, reuniões em diversos centros, onde médiums recebem comunicações de pessoas presentes ao auditório. Pois bem, todos que estão ali estão na intenção de receber uma mensagem, mas nem todos recebem. Então, nós temos que entender isso. Não existem regras. Não é A mais B, uns têm condição de receber, outros não. E a nós, o que é que cabe? Aguardar, orar, pedir. Se tivermos a condição de receber, parabéns. Se não, vida que segue. Luiz, pergunta 5. Boa noite. A pergunta é a seguinte: pela ótica espírita, o fumante ou alcoólatra é considerado responsável pelos danos causados à saúde dos seus semelhantes? Filhos, por exemplo? Inicialmente, vou falar algum aspecto de âmbito físico do prejuízo do fumante. Ele é responsável às agressões à sua própria saúde. Em geral, o fumante abraça o vício também do álcool, aumentando os danos à saúde. O vício do fumo introduz no organismo mais de 4.700 substâncias tóxicas, das quais 50 delas são pré-cancerígenas. E continuando, o fumante terá sua saúde comprometida pelas doenças como bronquite, câncer de esôfago, de pulmão, bexiga, hipertensão, cirrose hepática e pancreatite para quem bebe. E esses agravos à saúde reduzirão o seu tempo de vida. Ele começou agora a comprometer-se no outro plano já. Quanto à criança, o bebê exposto às substâncias do cigarro pode nascer prematuramente, com baixo peso, com dependência à nicotina, ou até mesmo correr o risco de morte. Aqui nós temos no livro Janelas para a Vida, psicografia de Chico Xavier, as perguntas feitas a Emmanuel. A ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Até quando? Resposta: o problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo perispiritual ceda lugar à anormalidade do envoltório perispirítico. Uma outra pergunta: sendo o perispírito o substrato orgânico resultante de nossas vivências passadas, seria certo raciocinar que uma criança nascida de pais fumantes já teria, nessa circunstância, uma prova inicial a ser vencida, em consequência de certas tendências negativas de vidas passadas? A resposta: muitas vezes, os filhos ou netos de fumantes e dipsômanos inveterados, os bebedores, são aqueles mesmos espíritos afins que já fumavam ou usavam agentes alcoólicos em companhia deles mesmos antes do retorno à reencarnação. Compreensível, assim, que muitas crianças, espíritos extremamente ligados aos hábitos e idiosincrasias dos pais e dos avós,
apresentem desde muito cedo tendências compulsivas para o fumo ou para o álcool, reclamando o trabalho persistente e amoroso de reeducação. Aqui nós temos o seguinte: os fumantes e alcoolistas atraem pela afinidade aqueles irmãos desencarnados que padecem dos mesmos vícios, pois essas tendências ainda persistem neles, mesmo sob tratamento na erraticidade, podendo persistir ainda nas próximas reencarnações, dependendo da sua vontade de se libertar. Os encarnados são obsidiados para não deixarem o vício, já que eles são dependentes. Então, finalizando, esses vícios danificam o corpo físico, que é o templo do espírito. Eles, ou quaisquer outros que agridam ao nosso corpo, irão abreviar a vida, constituindo-se em suicídio indireto, alterando a programação reencarnatória, cujas consequências advirão nas reencarnações futuras. Os fumantes passivos, os filhos e demais que convivem com o viciado, padecerão também pelas enfermidades físicas. Porém, não estarão comprometidos no plano superior, visto que não agiram de forma proposital para os prejuízos às suas saúdes. Passa a palavra. Paulo, pergunta 6. Boa noite a todos. Essa é uma pergunta, né, que ficou do mês passado e a gente vai iniciar a minha participação dessa pergunta que sobrou do mês anterior. Gostaria de saber sobre a visão espírita a respeito de tatuagens e piercings, né? E eu começo analisando da seguinte forma: não deve haver preconceitos, né? Eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina de amor, de tolerância, né? De respeito. Então, não deve haver preconceitos. Deve-se respeitar o estilo, a identidade visual de cada pessoa, né? Se isso alimenta a autoestima nela, né? Não a vaidade exagerada, né? A autoestima, né? Que é importante, né? A gente gostar da maneira como a gente se veste, cortar o cabelo, enfim. Eu acho a mesma sistemática, né? Da pessoa que vai a um cabeleireiro, vai a um barbeiro, vai a uma loja comprar uma roupa do seu agrado. É autoestima, né? É muito mais perigoso quando a gente não tem autoestima. A gente tem que arrumar conseguir um meio termo, né? Nem a vaidade exagerada e nem a baixa autoestima, né? Então, é um cuidado. Se aquilo faz bem a pessoa, nenhum problema, eu vejo. Não mede caráter, né? Eu me recordo que até algum tempo atrás, as pessoas que usavam piercings em tatuagem eram mal vistas, né? Eram rotuladas de pessoas de caráter duvidoso, de pessoas que não tinham responsabilidade, né? Inclusive tinham alguns empregos, né? Algumas atividades comerciais ainda exigem, né, que a pessoa não tenha, mas outras já não têm mais essa exigência, o que mostra uma certa evolução, né? Uma abertura à tolerância e ao respeito, né? E olha que eu estou falando isso e particularmente eu nem uso, né? Nem uso piercing nem tatuagem, mas procuro ter a mente aberta para respeitar, né, a identidade visual de cada um. Então, não mede caráter. Há pessoas sem tatuagens e piercings que talvez tenham um caráter duvidoso, e pessoas que têm piercing e tatuagem que são pessoas gentis, generosas, altruístas, caridosas, éticas, corretas, né? Do mesmo jeito que o contrário também não mede o caráter de ninguém, né? Agora, se a gente analisar no aspecto científico, né, para o corpo físico e para o perispírito. É evidente que tudo que a gente faz no nosso corpo fica marcado no perispírito, né? Isso aí é fato, né? O perispírito ele fica marcado com aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Inclusive, o perispírito ele acaba não só moldando o nosso organismo, né? Ele é um modelo organizador biológico, como ele também dá aparência humana ao espírito desencarnado. O espírito em si ele não tem forma, mas, normalmente, o espírito desencarnado, através do perispírito, ele toma a forma humana de uma encarnação da predileção da pessoa ou a qual a pessoa sinta a necessidade de ser identificada, né? Para aqueles que têm a necessidade de serem identificados. Então, é óbvio que aquilo fica marcado no perispírito e marcado no perispírito, chegando ao plano espiritual, né, com a forma humana perispiritual,
vai ter ali um piercing, vai ter ali a tatuagem, né? Mas o que importa, meus irmãos, são os bons sentimentos, as boas atitudes, a caridade, o amor e o desenvolvimento intelectual, né? Se a pessoa pode usar piercing, pode usar tatuagem, se ela é uma pessoa caridosa, amorosa, ética, correta, está fazendo a sua reforma íntima, a sua reforma moral, e também está se desenvolvendo intelectualmente, né? Porque, como nós sabemos, a evolução é moral e intelectual, nenhum problema, ao meu ver. É diferente da pessoa se mutilar, é diferente do que Luiz acabou de analisar, da pessoa ser envolvida com vícios, né? É muito mais danoso ao corpo físico, perispiritual e espiritual a pessoa ter um vício como o alcoolismo, o fumo, a droga, uma medicação descontrolada, né? Ou uma automedicação. Isso aí é muito mais perigoso e danoso para a saúde física, perispiritual e espiritual, emocional do indivíduo, do que usar piercings e tatuagem. Passa adiante. Pergunta 7. Os espíritos atuam em qualquer país do mundo ou somente no país em que moravam antes de morrer? Bom, a gente começa dizendo o seguinte, que o plano espiritual é todo o universo. E todo o universo não é somente a Terra. Evidentemente que depende de cada criatura. No nível que nós estamos, entrar na dimensão espiritual pelo desencarne, para uns não tem problema maior. Mas há criaturas que, no nível que estão de materialização, podem ficar presos aos lares. A gente tem notícia de pessoas que não conseguem sair do túmulo, outras que não conseguem ultrapassar uma parede. Por quê? A sua visão não estava preparada para a dimensão espiritual, ou o atraso moral é tanto que aquilo faz prender. Entretanto, a gente pode entender o seguinte: quando a gente sonha, a gente não só sonha com as coisas da cidade. A gente pode sonhar visitando outros países e de uma maneira mais natural possível. Então, quando nós sonhamos, nós estamos no plano espiritual. Agora, atuar, entende-se que é, digamos assim, quem está na espiritualidade, que tem condições de ajudar, de trabalhar na ótica do bem. Evidentemente que o plano espiritual, sendo o universo, e a pessoa tendo a capacidade, a lucidez necessária para se compreender e atuar nesse plano, mais cedo ou mais tarde ele está atuando em qualquer lugar do universo, não só na Terra, como em outros mundos. Agora, trazendo assim para os casos menores, por exemplo, um médico, ele pode receber uma pessoa, uma entidade que morreu em outro país. Evidentemente que nem todos, por exemplo, um exemplo, uma pessoa mora na França, aí desencarnou, precisa de uma assistência espiritual. Aí ele não vai se dirigir sozinho para o caminho para Jesus, mas a espiritualidade o conduz, de maneira bem tranquila, ao caminhando para qualquer outro centro, e ele lá se comunica com o médico. É preciso falar francês? Não. A linguagem é mental. O médico pode interpretar, normalmente, quem está nesse nível, a sua necessidade e transmitir para aquela pessoa, no nosso caso, o doutrinador, aquela necessidade. O doutrinador, por sua vez, repassa um conselho, uma orientação, e é claro que ele, como espírito, ele pode ter uma ajuda paralela, como se fosse um intérprete, e passar para ele aquela informação, caso ele não tenha a capacidade de assimilar mentalmente. E se ele assimilar mentalmente, nem precisa de intérprete.
Então, na realidade, a parte espiritual é o universo. Depende de cada um ter a capacidade de explorar. Quando os espíritos estão assim mais avançados, simplesmente ir de um planeta a outro é a velocidade do pensamento. Então, tendo condições, atua em qualquer cidade, em qualquer país, porque a distância diferente não existe, a velocidade não é como a nossa, é a velocidade do pensamento. Agora, é preciso ter o quê? O preparo necessário, a evolução necessária para poder desfrutar dessa capacidade de estar em qualquer lugar, praticamente de forma instantânea, mas que tem condições, sim, de atuar em todo o universo, até porque, como eu disse, o plano espiritual envolve todo o universo e o lugar onde nós estamos. Então, essa é a dimensão espiritual. E cada um de nós, no dia a dia, pode ter, como disse, essa experimentação pelo sonho. Você não sonha andando, você sonha, às vezes, um evento aqui, outro bem distante. Enfim, nós não temos a capacidade de rever um sonho na íntegra. Mas, pelo que nós nos lembramos, a gente vê que a gente atua em diversos lugares ao mesmo tempo, sem ter uma evolução não muito boa. Mas por quê? Quando você está dormindo, você está no plano espiritual livre da matéria, parcialmente, e aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais rápido. Certo? E aí, com a educação moral elevada, mais leveza ainda. Pergunta 8, Douglas. Pergunta 8, Douglas. Estava abrindo o microfone. A pergunta 8 é: onde fica localizado o espírito no corpo humano? Bom, nós somos constituídos de corpo, espírito e perispírito. O perispírito é uma espécie de envoltório semimaterial do espírito, que faz a ligação entre o espírito e o corpo. O espírito, ele não tem um local definido no corpo humano. O nosso espírito é a união da energia do fluido cósmico universal e do fluido vital, criados por Deus, e essa concentração de energia emanada pelo espírito é que forma o corpo humano material. Quando o nosso corpo morrer, nós não seremos espíritos. Nós somos espíritos eternos que estamos momentaneamente com a veste carnal do nosso corpo humano. Esse corpo que é perecível. O espírito é ligado ao corpo pelo perispírito. É o intermediário. E o perispírito está ligado célula a célula ao corpo material. Passo a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 10. Pergunta 10. Quando o médium morre, a relação dele com os espíritos acaba? Repetir a pergunta. Quando o médium morre, a relação dele com os espíritos acaba? Meus pesados amigos e amigas, acontece exatamente o oposto. Porque vejamos, o médium morre. Quem é que morre? O corpo físico. É perecível. E nós, como o Douglas acaba de dizer, somos espíritos. E retornamos para onde viemos, para a espiritualidade. Então, a interação é muito maior. Pelo contrário, já não tem o corpo físico para atrapalhar. Então, nós temos uma interação completa e absoluta entre espíritos. O problema do retorno à vida espiritual
entendemos seja para onde vamos. Não é que exista céu e inferno, não. Mas existem muitas regiões na espiritualidade para onde nós vamos de acordo com o quê? Com as nossas interações com aqueles espíritos que lá estão, com as nossas afinidades. Então, existem aqueles que, por uma conduta equilibrada, vão para regiões favoráveis, absolutamente favoráveis, como existem aqueles que vão para regiões de muito sofrimento e de muita dor, e muitos que, durante a sua existência terrena, ouviram falar em inferno, chegam a julgar-se no inferno. Mas inferno não existe como lugar físico, existe sim região onde se juntam por afinidade espíritos sofredores. Mas mesmo esses serão a seu tempo resgatados. Para onde? Para escolas, para hospitais, tipo Nosso Lar. E por isso que o segundo livro, sequente a Nosso Lar, é exatamente os mensageiros, ou seja, aquelas equipes que vão lá resgatar para dar condição de aprendizado e de recuperação àqueles espíritos sofredores que lá estão estacionados e para os quais chegou o tempo de evolução, de recomeçar a sua tarefa evolutiva. Então, o fato de morrer do médium não interrompe nada. Pelo contrário, faz com que essas interações sejam mais frequentes e dinâmicas. Próxima pergunta. Luiz, pergunta 11. Pergunta: é verdade que toda doença tem origem em problemas do espírito? Segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, karma. André Luiz explica no livro Ação e Reação que karma designa causa e efeito, porque a toda ação corresponde uma reação. Quer dizer que está ligado a ações da vida passadas. Então, aqui tem umas perguntas para Emmanuel, que foi feita. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Já se falou tanto hoje. Emmanuel responde: o corpo espiritual, o perispírito, é o corpo básico constituído de matéria sutil sobre a qual se organiza o corpo da carne, modelo organizador biológico. O erro de uma encarnação passada pode incluir, na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Resposta de Emmanuel: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Houve agressão ao corpo físico, aquele órgão correspondente aparecerá danificado. O bem-estar emocional é cada vez mais compreendido como um fator crucial para a prevenção e o tratamento de doenças. Sendo o espírito ser pensante, tudo se origina na mente de onde emanam vibrações salutares ou não, cujas consequências repercutem no corpo físico. Havendo sintomas físicos, não se pode ignorar as emoções. Assim, mantendo os pensamentos saudáveis, nossas células exercerão a função fisiológica normal, mantendo nossa imunidade, que irá nos prevenir contra as doenças. E não é em vão que existe essa frase de Juvenal, um poeta satírico romano, mensam in corpore sano, que define muito bem a importância do pensamento na saúde física. Passa a palavra. Paulo, pergunta 12. Pergunta 12. O médium já nasce com esse dom ou adquire com a vida?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a mediunidade ela é uma faculdade orgânica, né? O espírito encarnado, nós, né, alma, espíritos encarnados, nós temos, né, no corpo físico esta faculdade chamada mediunidade, né? Essa possibilidade de interação e comunicação com o mundo espiritual. É, portanto, uma faculdade orgânica. Médio ostensivo, que é, digamos assim, algumas pessoas que têm a missão de desenvolver e trabalhar essa mediunidade, por ser uma mediunidade mais aflorada e também por ter algum compromisso, né, em relação à sua faculdade, os médiuns ostensivos, antes de reencarnarem no processo de planejamento reencarnatório, programa reencarnatório, já assumem o compromisso de virem com a mediunidade, né? E aí existem diversas situações variáveis, né, que podem explicar por que uma pessoa vem com a mediunidade ostensiva. Algumas por missão, né, uma missão grandiosa, como foi o caso do Cristo, outros missionários grandes também, mas numa escala, digamos assim, menos global, né? Outros grandes médiuns que a história registra aí, também vem com a mediunidade como missão, mas uma boa parte vem também com a mediunidade como uma prova, né? Como um resgate até, mas acima de tudo como uma grande oportunidade de refazer equívocos do passado, de reequilibrar energias e de praticar a caridade, né? O amor, uma vez que você, colocando a sua mediunidade ostensiva a serviço dos espíritos, vai se colocar como porta-voz de espíritos sofredores que precisam de uma palavra de luz, de esclarecimento, de orientação, né? De uma palavra de conforto também. E também, dependendo da missão e do grau de evolução do médium, ele também pode ser porta-voz de espíritos superiores, aos quais ele vai trazer lições, né, conhecimentos que vão contribuir para o avanço da humanidade encarnada aqui neste mundo ou em outros mundos, em outras dimensões. Então, é importante que a gente diga que a mediunidade é uma faculdade orgânica, normalmente vem predeterminada no plano reencarnatório, no planejamento reencarnatório, e essa questão de o dom ser adquirido com a vida, eu refazendo um pouco essa parte final da pergunta, eu diria que não é que ela se adquire ao longo da vida, porque, como a gente viu, já é uma faculdade orgânica. Ela aflora, né? Nos médiuns ostensivos, ela aflora e se revela, perdão, ao longo da vida, que pode ser muito cedo, desde a infância, ou numa idade mais madura, né? Depende do grau de evolução e da necessidade de cada um. Também cada um de nós tem uma trajetória evolutiva diferente, né? Tem experiências encarnatórias anteriores diferentes, então ela pode se revelar, ela pode aflorar como mediunidade ostensiva na infância ou na fase adulta, ou numa fase até mais madura, né? Enfim, ela não se adquire ao longo da vida. Ela pode ser aflorada, revelada, né? Ela se mostrar ostensiva, né? Clara, ao longo da vida. Próxima pergunta. Pergunta 13. Como alguns médios podem ver o futuro e avisar que tal fato vai ocorrer? Bom, através da mediunidade, inclusive tem uma classificação de médios que veio o futuro, são os médios chamados proféticos, mas através da dupla vista, que é a visão da alma, a pessoa pode ter uma informação, conhecimento de fatos futuros. Evidentemente que não é todo mundo que tem essa capacidade, mas há pessoas que têm a condição de olhar para uma pessoa e saber o futuro dela. Uma pessoa pode chegar num hospital, entrar numa enfermaria diante de 10 pessoas e já saber que quem daqueles ali terão o retorno para casa e outros que não terão. Agora,
isso dá ao médium muita responsabilidade, porque não é, como a pessoa colocou aqui, ir dizer. Não é quem tem essa capacidade de ver um acontecimento futuro sair dizendo. Você não vai, por exemplo, uma criatura que você vê que ela não vai ter, a não ser, supomos, um mês de vida. Você vai dizer para ela, ela não vai ter nem 15. Então, essa informação é uma grande prova para o médico que tem essa capacidade. Evidentemente que há casos que, dependendo do moral do médium, ele pode ter, por outras vias, até pela via de obsessão, informações de futuro, só que de maneira falsa. Quem não percebe ao longo da vida informações, previsões que não se cumprem? Por trás ali tem o quê? Tem um processo obsessivo, é uma pessoa, é um médium vaidoso, cheio de si e outras qualidades, e a espiritualidade chamada inferior, né, que gosta de se divertir com as nossas fraquezas, e põe na cabeça daquela pessoa, olha, o mundo vai se acabar no dia 29 de fevereiro, no dia 30 de fevereiro. Aí a pessoa põe aquilo no ar e aí causa um pânico. Enfim, enquanto não passar aquela data, o público fica aí preocupado se vai ou não vai. A gente tem visto esse filme várias vezes. Então, são pessoas que têm mediunidade, a capacidade de ver o futuro, mas que ela pode ser usada de maneira errada. Então, uma pessoa que tem essa mediunidade, ela tem que ter, acima de tudo, a responsabilidade de não sair contando, nem de maneira particular, nem assim de forma geral, aquilo que vai acontecer, porque tudo pode ser alterado. Você tem hoje aqui uma visão, digamos, de um fato daqui a 2 anos, mas não é um trem. Aquilo pode haver uma mudança. É uma visão que você tem hoje de algum fato daqui a 2 anos, mas que pode ser modificado. E outra coisa, a criatura que tem essa capacidade, ele tem que saber da sua responsabilidade. Ele não pode, de maneira nenhuma, sair dizendo vai acontecer isso ou aquilo. Na própria codificação e na literatura espírita, quem se encontra? Espíritos evoluídos não marcam data, não dão previsão disso nem daquilo. Nem que seja uma coisa boa, eles não vão, olha, vai acontecer com você isso daqui a tantos anos. Porque se desse, você iria ou se acomodar ou se desesperar. Então, quando vier uma informação pela via mediúnica, olha, o médium tal, que é um cara, é um médium tampa, diz que tal dia, tal mês, tem por trás inferioridade moral do médium, tem por trás a obsessão. Não é obra de espírito superior. A espiritualidade de um nível de consciência mais elevada, ela, como disse, não marca data, não dá recados assim que venha causar pânico, de forma que tudo acontecerá de acordo com o que está para acontecer. Agora, quando a espiritualidade quer dar alguma habilidade de maneira sutil para aqueles que têm a capacidade de entender, assimilem, interpretem e façam façam a visão daquilo que poderá acontecer, e não um recado direto, ó, tal dia, tal hora e tal ano, se prepare que vai acontecer isso. Então, é também mais uma responsabilidade do médium. Aquele que tem essa capacidade é preciso ter um cuidado redobrado com as informações do futuro. Vamos agora para a pergunta 14, Douglas. Bom, a pergunta 14 é verdade que a mediunidade de uma criança
pode ser suspensa? Bom, os estudos sobre a mediunidade indicam que a faculdade mediúnica está associada à glândula pineal. Portanto, nós já nascemos com a faculdade mediúnica, seja ela ostensiva ou não. Como o Paulo Cartagena explicou há pouco, é uma faculdade orgânica. O processo reencarnatório, ele começa no plano espiritual, quando o perispírito, que vai encarnar, sofre uma espécie de encolhimento para poder, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, desenvolver-se no ventre materno. Após o nascimento, e até aproximadamente os 7 anos de idade, é quando se completa o processo reencarnatório. Então, o processo reencarnatório começa antes mesmo do ato sexual e ele se completa aproximadamente aos 7 anos de idade. É quando está totalmente completo o processo reencarnatório. A criança, então, nesse período entre o nascimento e em torno dos 7 anos de idade, ele transita com o plano material e o plano espiritual com relativa facilidade. Eu acho que todos nós já vimos uma criança de 2, 3 anos brincando com um amiguinho espiritual e as pessoas até já dizem, não, ele é muito criativo, é isso, tudo. Não, ele está brincando com aquela criança, com aquela entidade espiritual, porque para ele vê do mesmo jeito que está vendo uma outra criança que está encarnada. Ele ainda está nessa transição do mundo espiritual para o mundo material, o nosso mundo aqui. Então, para ele, não há muita diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. Por isso que ele brinca, ele se diverte, ele ri, ele às vezes se zanga, porque alguns espíritos assumem a forma de criança e brincam com eles também enquanto ele está nesse período. Portanto, é nesse trânsito entre os planos que dá a impressão que a criança, que ao atingir essa idade em torno de 7 anos, que ela tem a sua mediunidade suspensa. Na verdade, ela não tem a mediunidade suspensa. À medida que ele vai chegando em torno dos 7 anos, esse processo reencarnatório ele é completado e vai desaparecendo até totalmente essa transição entre o plano material e o plano espiritual. Aqueles que têm uma faculdade mediúnica ostensiva vai continuar tendo comunicações com o mundo espiritual. Os que não têm mediunidade ostensiva não irão ter ou terão esporadicamente. Entretanto, um médium pode ter a mediunidade suspensa? Sim, um médium pode ter a mediunidade suspensa. Isso é possível, mas não ocorre nessa fase da vida, até os 7 anos de idade, como eu expliquei agora. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 16. Pergunta 16. Por que os espíritas não dizem amém? Então, a resposta a essa pergunta, eu gostaria de fosse a resposta que Calixto deu na pergunta número 1. Aceito e assumo perfeitamente o que Calixto disse, certamente, na pergunta número 1. O que ele disse lá na pergunta número 1? O que é que isso acrescenta a alguém? Saber a cor do espírito. O que é que isso acrescenta a alguém saber porque os espíritos não dizem amém? E o que é um amém? Se você for olhar no dicionário, você encontra que o amém é uma interjeição. Uma interjeição que indica concordância, que indica perfeição com o artigo de fé, e, para nós, é uma palavra chamada litúrgica.
porque é usado principalmente entre os católicos e também entre os protestantes. Nós não temos esse uso da palavra amém com frequência. Nós temos uma que corresponde a ela, que é o quê? O assim seja. Então, nós não dizemos amém, mas nas nossas preces nós dizemos assim seja, que é a mesma coisa. Agora, me desculpe quem perguntou, mas o que é que isso vai acrescentar ao nosso dia a dia? Saber porque diz amém ou que não diz amém. Então, o que nós precisamos, na realidade, é estudar. Como disse Calixto na pergunta número 1. Precisamos estudar. Estudar a doutrina, que é rica, e não fica apenas nos livros do chamado Pentateuco, não. Dezenas, centenas, milhares de livros com informações importantíssimas para o nosso dia a dia. Então, dizer amém ou dizer assim seja, corresponde à mesma coisa. Próxima pergunta. Luiz, pergunta 17. Pergunta: nos mundos de regeneração, os animais ainda são abatidos pelos homens para servir de alimento? Voltamos ao perispírito. O perispírito pode sofrer profundas modificações, algumas graves, como acontece com os ovoides, que temporariamente perdem a forma anatômica humana. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Outras mudanças, contudo, indicam aquisições evolutivas, como assinala André Luiz no livro Libertação. Tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Estou falando do perispírito porque ele é quem modela o nosso corpo e vai chegar no que a pergunta propõe. Sua natureza é mais ou menos etérea, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Isso está no livro de Zalmino Zimmermann, Perispírito. E quanto mais evoluído o planeta, menos denso é o corpo físico. Como função primordial, o perispírito é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Obras póstumas, primeira parte. No planeta de regeneração, o homem voltará à sua condição essencial, que é espiritual e não material. O processo de regeneração vai afetar primeiramente o raciocínio e a razão, uma vez que o ser humano vai se ligar mais aos sentimentos. Os valores espirituais irão suplantar os da matéria. Nesse contexto, o ser humano terá uma psicosfera mais sutil, correspondente à que haverá no orbe terrestre ao tornar-se um planeta de regeneração. Por consequência natural, as necessidades nutricionais dos que ali irão habitar será muito menor do que as de hoje. Inclusive, o espírito já irá encarnar em condições para essa mudança. A exigência física não vai ser preponderante a ponto de ser como a de hoje ainda, porque o planeta nosso ainda é prova de expiações. Então, quanto à alimentação, face a tudo isso, e por se tratar de um processo, de imediato não serão suprimidas as carnes. Contudo, no caminho do tempo, esse hábito será abolido pela evolução do ser humano, que estará mais consciente para aderir às inúmeras alternativas alimentares que já existem hoje. Passa a palavra. Paulo, pergunta 18. Pergunta 18. Como posso saber se tenho mediunidade? Tudo que eu sonho acontece. Sou médium. Sou médium. Quem tem visões com frequência é médium? Veja só, quem tem visões com frequência e essas visões terminam se configurando como verdadeiras premonições, né? Normalmente o que as pessoas veem, sonham, se concretiza, é um dos sintomas da mediunidade ostensiva, né?
você possa ser médium ostensivo. Mas existem outros sintomas, né? Dependendo da característica mediúnica de cada um. A pessoa não precisa ter todos os sintomas, mas existem outras características, né? Como, por exemplo, ver vultos com frequência, ouvir vozes, enfim, são algumas características. Mas o que classifica a mediunidade como ostensiva é a frequência desses fatos, né? Porque ao longo da nossa vida, nós podemos ter fenômenos mediúnicos, que são fatos pontuais, esporádicos, e que não têm assim, uma regularidade, né? Ao longo da nossa vida, eu não sendo médium ostensivo, eu posso ter fenômenos como esse, né? E não necessariamente sou médium ostensivo. Então, o que é que configura? É a regularidade, é a frequência. E mesmo assim, irmãos, eu particularmente sou muito cauteloso antes de... Primeiro que Paulo, não tenho condições de avaliar se uma pessoa é médium ostensiva. Normalmente, quando as pessoas têm sintomas ou dúvidas quanto à ostensividade, geralmente eu encaminho para pessoas que são médiums ostensivos ou doutrinadores experientes, para que essas pessoas tenham a condição de avaliar. Eu até já trabalhei como doutrinador há um bom tempo atrás, mas, além de fazer um bom tempo que eu trabalhei como doutrinador e eu não ter a mediunidade ostensiva, eu não me sinto na condição de avaliar se uma pessoa é médium ostensivo, né? Por isso que, como eu falei ainda há pouco, eu acabo sempre direcionando para os companheiros do Caminhando para Jesus. Olha, procure Calixto, procure Andrade, procure Silvio, procure seu João Guilherme, enfim, eu sempre, né, saio encaminhando, né, as pessoas que acham que tem mediunidade ostensiva para conversar com esses médiuns e doutrinadores experientes, seu Arthur, né, dona Sebastiana, enfim, sempre procuro encaminhar para essas pessoas, porque eles têm condição, por exemplo, de avaliar, né? Eu não tenho. Eu acho que deve haver sempre muita cautela antes de dizer, antes de ter a certeza que alguém é médium ostensivo ou não. Muita cautela mesmo. Existe muito fanatismo, existe até uma certa boa vontade de companheiros espíritas em dizer, olhe, você é médium, viu? Você é médium, você precisa desenvolver sua mediunidade. Eu, particularmente, não atuo dessa forma. Eu nem chego para ninguém e digo, você é médium e você tem que desenvolver. De forma alguma. Isso tem que ser observado com muito esmero, com muita calma. Eu acho que é uma situação que você não consegue ter a certeza rapidamente, né? É preciso uma sequência de observações, né? Então, a pessoa que tem mediunidade ostensiva, o que é que eu aconselho a princípio? Comece estudando, né, o Livro dos Médiuns, Doutrinação, Roque Jacinto, Diálogo com as Sombras, Emília de Miranda, Missionários da Luz, Os Mensageiros, né? A própria codificação. Comece estudando essas obras, procure uma casa espírita bem orientada, né? Como é a nossa, por exemplo. Converse com as pessoas que são experientes do departamento mediúnico, né? Agora, no momento, como a gente não está tendo trabalho presencial, só dá realmente para conversar. Não dá para, por exemplo, a pessoa participar de estudo presencial, de trabalho, como a gente dizia, né? Ficava para o primeiro horário do estudo e para o segundo horário, que era o trabalho mediúnico mesmo, né? Como se fosse uma observação, ou um estágio, podemos dizer assim. Enfim, nesse momento a gente não está com trabalho presencial. Eu acho que se você está em dúvida, você pode começar estudando e conversando com os companheiros daqui do Caminhando, que conhecem, né? Fernando Marques também. Eu encaminhei vários companheiros nossos, vários frequentadores que estão em dúvida se tem mediunidade ou dúvida sobre mediunidade, para conversar também com o Fernandinho Marques, né? Enfim, isso tem que ser avaliado com muita calma, muita cautela, né? Para não submeter uma pessoa a um trabalho mediúnico sem, de fato, ela ter, ou se ela ainda está no início, né, da faculdade sendo aflorada.
pode, inclusive, fazer mal. Tem um capítulo no Livro dos Médiuns que diz sobre os perigos da mediunidade, sobre os... tem os perigos e tem uma palavrinha que está me fugindo o nome agora. Os inconvenientes da mediunidade. Né? A mediunidade é como um cavalo em disparada. Se você não tem controle, é algo perigoso. Também, se você tem controle, é uma faculdade natural, como enxergar, ouvir, né? Falar, respirar, enfim. Tendo o estudo e o controle, é uma faculdade natural. Agora, o que a gente não pode é submeter uma pessoa ao trabalho mediúnico sem ter a certeza que ela é médium ostensiva, podendo, inclusive, perturbá-la psiquicamente. É preciso ter muita cautela em relação a isso, muita mesmo. Eu jamais chego para alguém e digo, olha, você é médium, você tem que desenvolver, de forma alguma. Por mais que eu tenha quase certeza, quando a pessoa me traz todos os sintomas do que vem ocorrendo com ela, por mais que lá no íntimo, pelo que eu estudo do espiritismo, pelo pouco que eu sei, eu tenha quase certeza, eu ainda assim eu tenho muito cuidado assim, para não fanatizar as coisas e também para não submeter alguém a uma situação que ela não tem necessidade, né? Eu, por exemplo, até hoje posso ser que eu venha desenvolver, venha aflorar a ostensividade, mas eu estou até hoje com 39 anos, né? 20 de caminhando para Jesus, 20 de espiritismo, 39 anos, e pelo menos até agora em mim não aflorou a mediunidade ostensiva. Nada impede que isso venha aflorar quando eu tiver 60 anos, 70 anos, 90 anos. Se assim eu ainda estiver por aqui, Deus permite. Próxima pergunta. Bom, tem 3 perguntas que foram puladas, nós vamos respondê-las agora. Uma delas é a pergunta 3. Quando dormimos, quem sai do corpo? O espírito ou o perispírito? Como é que a gente acha? Quando a gente dorme, quem sai é o espírito ou o perispírito? Nós aprendemos o seguinte, que quando se morre, o perispírito acompanha o espírito. Mas para isso acontecer, em definitiva, é preciso que os laços sejam soltos ou rompidos, se a morte for suave ou brusca. Mas a pergunta é quando nós dormimos. Então, quando nós dormimos, o nosso perispírito acompanha o espírito. E aí ele vai para a parte espiritual passar uma noite viajando. E quando retorna, quando termina aquela noite de sono, ele retorna. Mas não é um ir e desligar, não. Há um laço, um fio que liga o corpo ao espírito. Onde ele estiver, ele está ligado ao corpo por esse fio. E se qualquer inconveniente acontecer, alguma ameaça de morte ao corpo, com a rapidez do raio, aquele espírito volta juntamente com o seu perispírito para recompor aquele conjunto, corpo, espírito e perispírito. Então, essa é uma tríade que, durante o sono, há uma separação, mas fica essa ligação. Essa ligação entre o corpo e espírito e perispírito. Agora, tem uma coisa que intriga as pessoas. Esse bichinho aqui tem 3 pernas. Eu passei 5 minutos para desenganchar, eu juntei, guardei e estava todo enganchado. Agora, vamos imaginar uma coisa bem tola. Quando nós dormimos, vamos supor um prédio, ali tem 1000 pessoas. Todo mundo está dormindo. Todo mundo dormiu, todo espírito foi sonhar, né? Foi agir na espiritualidade. E aquele prédio inteiro tem, cada pessoa, um fio ligando a o seu respectivo espírito e perispírito. E não engancha. Como é que fica? Um vai para lá, outro vai para cá, um é do primeiro andar, outro é do 12º. Cada um
numa direção e, ao final, não há problema de retorno. Aqui, com 3 pernas, ele engancha. Isso é uma coisa que foge, pelo menos a minha, a capacidade de entender como é que, se olhando assim, no caso da Terra, tem 7 bilhões de pessoas. Evidentemente que, num cálculo assim rápido, pode acontecer num determinado momento ter 1 bilhão a 2 bilhões de pessoas dormindo. E, seja lá qual for a religião, é a mesma coisa. Todo mundo tem corpo, espírito, perispírito, e no sono o corpo fica e o espírito vai para a parte espiritual. Como é que essa volta acontece sem que haja interrupção? Quer dizer, a gente tem assim, a capacidade de entender muito pouco, fica sempre assim, meu Deus, por que não engancha? Né? Então, aí a necessidade da gente estudar. Evidentemente que não é com essa dureza para nós. Evidentemente que é uma coisa sutil, que não haveria obstáculos, de forma que cada um é mais uma ligação magnética do que uma coisa assim feita um fio que não tora, de modo que não perde o contato, seja lá onde estiver, como surgiu uma pergunta aí no início, no outro país, do outro lado do mundo, seja lá, não há perigo de não voltar, porque a ligação não é feita um elástico, é uma coisa magnética, de forma que ninguém poderia, numa noite de sono, morrer com o espírito ausente. Então, é um dos assuntos que a gente pode também estudar mais para que a gente possa não ter esse tipo de dúvida. Mas, resumindo, quando dormimos, quem sai é o espírito, acompanhado do seu perispírito e ligado ao corpo através desse fio, esse liame que liga o corpo ao espírito do perispírito. Então, a outra pergunta que está faltando é a pergunta 9, Luiz Guimarães. Se me sinto mal quando chego em determinados locais, isso quer dizer que um espírito inferior ou irmão menos esclarecido se aproximou de mim? Em certos ambientes, tão logo nele adentremos, sentimos um ligeiro desconforto. Pessoas mais sensíveis ficam confusas, já que até poucos minutos atrás estavam se sentindo muito bem. É algo que causa estranheza. Como somos corpos que emitem energia, não raro a frequência vibratória que produzimos ou aquelas que nos chegam não estão na mesma sintonia, provocando uma instabilidade emocional. Há um curto-circuito, vamos supor. Há um choque. A todo instante, estamos sujeitos às variações do campo mental por conta das nossas relações diárias envolvendo sentimentos e emoções. Essas nossas energias elas flutuam durante o dia em função do que nos chega no meio ambiente, no trabalho. As nossas reações vão dar o tipo de energia que nós vamos emitir. Essas ocorrências são comuns não somente em ambientes, mas também com pessoas, como se houvesse uma repulsão, sem uma razão aparente para tal. São níveis vibratórios que não combinam, daí a rejeição que se pode sentir. Há ambientes em que a psicosfera é densa e tem pessoas que energeticamente não se adequam, daí sentirem-se mal. Nesses locais, fica como impregnada a energia ali produzida. Por exemplo, bares, onde os que bebem atraem espíritos desencarnados que tinham o mesmo vício. Então, um ambiente denso, carregado. Quanto à presença de um espírito inferior ter se aproximado de você, a pergunta, em determinados lugares,
eu abriria a hipótese, dependendo do local, como podendo ser um espírito que procura lhe ajudar afastando-o daquele ambiente. Mesmo não sendo lugar de bebidas, mas também pelas presenças que estão a seu lado, que não estão em afinidade energética com você. Essa entidade, esse espírito, não poderemos chamá-lo de mal ou inferior, que ele pode até ser o seu anjo guardião lhe ajudando para que você se retire do ambiente. Passa a palavra. Fernando Veloso, pergunta 15. Olha, Calixto, houve o Luiz, ele se confundiu com a pergunta, porque essa que ele respondeu não foi a 9, foi a 15. Foi? Então, foi. Então, pergunta 9. A pergunta 9, exatamente, que é dentro do mesmo assunto. Então, a pergunta 9 foi elaborada da seguinte forma: se me sinto mal quando me convidam para ir a determinado lugar e não vou de jeito nenhum, isso quer dizer que é um espírito amigo que me alerta de alguma coisa ruim que poderia me acontecer se eu fosse? Deu para entender a pergunta, né? Eu vou repetir, até porque ela é longa. Se me sinto mal quando me convida para ir a um determinado lugar e não vou de jeito nenhum, isso quer dizer que é um espírito amigo que me alerta de alguma coisa ruim que poderia acontecer se eu fosse? Meus amigos, minhas amigas, há uma coisa terrível em religião e em tudo na vida, que chama-se fanatismo. E nós temos os nossos fanáticos. Aqueles que acham que tudo é espírito. Então, se eu sou convidado para ir a um determinado lugar, quem tem que avaliar se é bom ou ruim sou eu. Eu não posso esperar que o espírito venha me induzir a ir ou a não ir. Então, a vida, gente, nós temos repetido isso seguidamente. Nós temos que assumir a nossa vida. Não é possível que nós estejamos sempre esperando a participação dos espíritos, porque eles estão aí, os que querem ajudar e os que podem prejudicar. Então, a avaliação é minha. Claro que, muitas vezes, nós recebemos essas induções de ir ou de não ir. Então, eu estou pretendendo ir a um determinado lugar e pode, de alguma maneira, um espírito amigo me passar uma mensagem, não vá. Mas nós não podemos esperar por isso. Não. Quem tem que avaliar a nossa vida somos nós, sabendo, tendo a certeza de que a ajuda nunca vai nos faltar, tendo a certeza que nós nunca estamos sós. Mas não é por isso que vamos esperar pelos outros. Não. A iniciativa da nossa vida, o direcionamento da nossa vida tem que ser nosso. Por quê? O que acontecer de bom ou de ruim, a consequência é conosco. Vamos deixar dessa história de estar passando a responsabilidade que é nossa a outros. É aquela coisa que eu repito do se Deus quiser. E quando eu falo na história do se Deus quiser, eu lembro que leiam a pergunta 964 do Livro dos Espíritos. O que é que tem lá na pergunta 964? Que Deus não se preocupa com ninguém pessoalmente. Não. Ele nos deu leis, as leis naturais. Então, que são para todos. Então, assumamos a nossa responsabilidade. Determinado lugar, você é convidado para ir a um determinado lugar. Você é quem tem que avaliar se vale a pena ou não. Uma vez, aí no auditório do Caminhando, nós estávamos falando mais ou menos nesse assunto, quando uma jovem disse assim: eu só gosto de ir para o lugar da pesada. Veja só, uma jovem. Eu só gosto de ir para o lugar da pesada. E, tudo bem, é a opção sua. Agora, se prepare para aguentar o peso que vem depois como consequência. Porque toda ação tem uma consequência. Então, se você admite
ir para determinado lugar, mesmo sabendo que é impróprio, como o Luiz falou, lugares onde tem bebida, onde tem... E tem o quê? Espíritos viciados e viciosos que estão ali e que muitas vezes vão lhe induzir. E aí também não podemos botar a culpa de tudo naquele espírito obsessor, não. Nós costumamos botar a culpa nos obsessores. Não. Eu sou um alcoólatra. O alcoólatra sou eu, não foi o obsessor que me fez alcoólatra, não. Ele está se utilizando o meu vício para satisfazer o dele, mas a responsabilidade é minha. Então, se eu sou convidado a ir a um determinado lugar, eu é que tenho que avaliar se aquele lugar é válido, que eu vá, se é um bom lugar, um ambiente salutar, ou se é como essa menina disse, da pesada, porque aí eu vou ter que aguentar o peso da consequência da minha ação. Então, vamos assumir a nossa vida. Segue. Bom, meus irmãos, com essa resposta, concluímos a série de perguntas que estavam reservadas para a noite de hoje e desejamos que aqueles que não obtiveram as respostas que esperavam tenham um incentivo para que possam estudar. Então, o Livro dos Espíritos, a Codificação, as obras de André Luiz e livro não falta. Sobre mediunidade, a gente poderia indicar Teoria da Mediunidade, é um livrozinho de 3 quilos, mas 700 páginas já dá para a gente se divertir um bom tempo. E com isso, somando a cada dia novos conhecimentos, ele vai adquirindo base para realmente compreender por que realmente a doutrina espírita é a doutrina, usando uma palavra que Paulo gosta de usar, é a doutrina. Bom, então assim chegamos ao final do nosso trabalho. Então, resta agradecer a Deus pela oportunidade que se aqui também de aprender e vamos pedir, como fizemos no início, que encerrar nosso trabalho com a prece final, que vai ser feita agora pelo nosso companheiro Paulo Cartaginas. Bom, irmãos, então, vamos agradecer, né, por esse momento de estudo maravilhoso, de aprendizado. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, né? Vamos imaginar Deus como uma luz forte que atravessa todo o universo. Vamos ficar plasmando na nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus, né? E vibrar junto com a espiritualidade amiga. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, espiritualidade amiga, nossos guias, mentores, protetores espirituais, equipe espiritual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Só temos a agradecer por mais essa oportunidade de aprendizados, pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria com que decorreu o nosso estudo, o nosso debate. Como eternos pedintes que somos, rogamos que possamos ter inúmeras oportunidades como essas, e como disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Então, é de posse do conhecimento, da informação, da verdade, que nós trilharemos caminhos de luz, dias melhores e alavancaremos a nossa evolução espiritual e, consequentemente, o nosso planeta. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, irmão maior e amigo, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e humildemente pedimos a permissão para finalizar o nosso trabalho da primeira parte de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa encerrar na santa e divina paz. E em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos permissão para encerrar nosso trabalho. Até outra oportunidade. Boa noite a todos, muita paz.